Igualdade de gênero significa que homens e mulheres devem ter os mesmos direitos e deveres? A igualdade seria pensar a equidade, então esses dois se equivalem. Não seria o contrário, que falo mesmo do feminismo, o contrário do machismo. As músicas que são feitas colocando a mulher como simplesmente um objeto ali de uso. Porque a impressão que a gente tem é que assim, a mulher, para ela atingir determinado lugar, ela tem que ser muito melhor do que um homem deveria ser para atingir aquele lugar. Olha, qualquer uma de vocês podem. Lembre-se disso, do nosso poder, a gente pode o que a gente quiser. O programa Na Geral de hoje apresenta o assunto igualdade de gênero. Realmente um assunto que muita gente tem as dúvidas, por isso estamos trazendo isso para você aqui pelo canal 14 e a TV Araucária. Comigo, para debatermos esse assunto, presença da Márcia Costa, ela publicitária, também professora Janaína, ela professora de História, Tenente Karen, do 5º SGB de Guarapuava, o Corpo de Bombeiros, e a doutora Amanda Ribeiro, ela que responde pela Delegacia da Mulher aqui de Guarapuava. Sejam todos bem-vindas, muito obrigado pela participação e por ter aceito o convite. Realmente esse assunto bastante polêmico, podemos dizer assim. Eu começo com a professora Janaína. Professora, igualdade de gênero significa que homens e mulheres devem ter os mesmos direitos e deveres? Seja bem-vinda. Exatamente. Pensar a igualdade de gênero não é pensar o que muitos alegam por aí, que é ter a mulher agora se torna superior, né? É lutar por uma equidade mesmo, né? Que homens e mulheres possam dividir afazeres, né? Que possam trabalhar juntos e ter a mesma remuneração. Então, pensar a igualdade seria pensar a equidade, então esses dois se equivalem. Não seria o contrário, que falo mesmo do feminismo, o contrário do machismo, né? Porque não é o homem ser superior, a mulher assumir esse posto de ser superior, o que era antes o homem, né? Então é lutar para que tenha realmente essa equidade, que eles estejam, enfim, em igualdade, né? Isso se percebe nitidamente em tudo. A mulher, ela assume responsabilidades e ela foi para o espaço público, mas aí ela assume as responsabilidades do espaço privado. É comum as mulheres dizerem, o meu marido me ajuda, né? Não é ajuda, porque ele tem que dividir as atividades, porque se ele convive naquele ambiente, a atividade tem que ser compartilhada. Então é nesse sentido a equidade, essa igualdade, não que um se sobreponha ao outro como foi durante tanto tempo, né? Mas que eles possam caminhar juntos, realmente. A sua linha de estudo seria, digamos assim, começa cedo já, o sexismo, seria isso? Isso, né? A partir do momento em que a mulher se diz grávida, né, já começa a se desenhar a identidade de gênero daquela criança. Já se começa a compor um mundo rosa ou um mundo azul, né? Já começa a se delimitar o espaço de atuação do menino para um espaço público, né, em que ele vai ser o provedor, a bola, o carrinho, e a menina o espaço privado, em que ela vai ser a reprodutora, né? É que ela não vai produzir, ela vai reproduzir aquilo que o homem traz. Ela vai cuidar dos filhos, para ela é a casa, é a boneca, né? Então essa delimitação do espaço já começa lá, né? Isso vai para a escola, né? Os ambientes da escola, os ambientes escolares, a divisão do espaço escolar na hora do recreio é muito interessante, que já dá para perceber como a menina ainda ocupa um espaço menor e o menino tem disponível todo um espaço que ele possa correr, que ele possa explorar a liberdade que ele sempre aprendeu que poderia ter. Claro, cada um na sua área aqui, as convidadas, e eu gostaria, se tem alguma pergunta em relação a esse primeiro contato, né, do nosso assunto de hoje? Pergunta não, mas assim, uma colocação bastante interessante é que você já começa a perceber também que essa abertura para essa igualdade dos gêneros, né, claro que em pouquíssimos casos, mas a gente vê hoje homens que ficam em casa e a mulher trabalha, né? Então a mulher faz o papel do homem e o homem o papel da mulher. Isso é muito legal. Quando as pessoas conseguem enxergar isso, chegar nesse acordo, né, de uma maneira harmoniosa, porque como a professora falou, não tem que ter esse embate, né?
tem que ter, sim, uma ajuda mútua, né? Principalmente quando se trata de casal, quando você está dentro de casa, até para que os filhos cresçam já com essa imagem, né? Com essa ideia de que o mundo é igual, tanto para homem quanto para mulher. Isso é muito bacana, né? E como que se pode trabalhar esse novo modelo para ser desconstruída, sabe? Principalmente nas escolas, né? Isso. Seria isso? Eu penso que a educação é peça-chave aí, né? Porque se nós entendemos gênero quanto uma construção cultural, então somente o tempo e vai permitir que a gente perceba essa mudança, né? Essa desconstrução nós podemos fazer nas diversas disciplinas do currículo, né? Porque as violências, elas estão presentes no ambiente escolar, né? Sejam elas explícitas ou implícitas. Eu me preocupo muito, e o que fez com que eu pesquisasse nessa área, por exemplo, a menina, é muito grande a evasão no ensino médio, que a menina acaba casando, né, como se isso fosse a profissão dela, né? Não que ela não possa casar e ter filhos, mas é que ela saiba que existem outras possibilidades, né? O papel da escola é fundamental nisso, que a menina saiba que ela não precisa necessariamente ser a dona de casa, mas que ela tem outras possibilidades, que ela pode ser sim dona de casa, mas que não é aquilo que é naturalmente destinado à mulher. O menino, eu costumo dizer que eu tenho eles lá no 6º ano e eles são um tipo de menino, né? No 9º ano, 1º ano, eles mudam totalmente. Eles começam a ter uma atitude displicente em relação aos estudos, porque ser bom aluno é coisa de menina, né? O menino não pode ser bom aluno. O menino não pode ter letra bonita, para demonstrar virilidade, ele precisa enfrentar o professor. Então, veja o que ele está aprendendo nesse tempo que ele passa conosco, né? Claro que a escola não é a única instância pedagógica, né, de gênero. Ele aprende as relações de gênero, enfim, na mídia, na igreja, nas brincadeiras da rua, ele aprende em todos os espaços, né? Mas isso é muito presente dentro da escola. Todas as disciplinas podem trabalhar com isso, né? No meu caso, a disciplina de história ela é um campo muito rico, né? Porque eu posso abordar as relações de gênero mudando o sujeito da história, né? Eu posso trabalhar a partir da visão da mulher. Mas na matemática, nós podemos trabalhar com os dados do mapa da violência, né? Os dados do 180, os dados da Delegacia da Mulher, da Secretaria Municipal da Mulher, enfim, os dados do Corpo do Bombeiro. Nós podemos trabalhar com esses dados em sala, aproximar da realidade já trabalhando as questões de gênero. Nós podemos trabalhar na geografia, né, com os mapas e situar as regiões em que acontecem violências de gênero. Enfim, são inúmeras possibilidades. O que nós precisamos é ter um olhar de gênero, né, desenvolver esse olhar, né, e se abrir, perceber que não é naturalizado ser homem ou ser mulher, né? Isso é uma construção. O que é ser homem hoje é diferente do que era ser homem há 100 anos. O que é ser mulher hoje é diferente do que era ser mulher há 100 anos. Né? É isso que é preciso entender, que isso é uma construção, né? Que isso ele não é dado, ele não é natural, né? E talvez a importância da educação seja justamente nisso. Legal. Bom, entre as convidadas, a Tenente Karen e também a doutora Amanda, daqui a pouquinho a gente já entra nesse campo da mulher buscando o seu espaço, né, dentro desse assunto. Agora, uma coisa que eu queria discutir com vocês, e também a opinião de vocês, é o empoderamento. Realmente é o que está rolando nas mídias aí, um assunto bastante debatido. Eu gostaria da opinião de vocês sobre esse empoderamento. Até onde eu sei, é uma palavra atual, né, que não se usava, o empoderamento. E agora se usa, não em forma de poder. Por favor, se eu estiver errado, me corrijam. Não em forma de poder, de ser poderosa, mas sim de buscar o seu espaço com ação. Seria isso? Isso. A gente vê bastante agora, principalmente na mídia, né, uma abertura que não existia antes, né? Uma ação em energia, seria isso, não? Na verdade, assim, as mulheres, elas têm aparecido em campos que antes elas não estavam inseridas. Por exemplo, se você pegar a música, o funk,
começou com vozes masculinas, né? E normalmente tratando a mulher como um objeto, fazendo músicas de baixo, colocando a mulher em baixo escalão. Então, assim, tá vindo uma leva de mulheres, tanto no funk quanto na música sertaneja, indo contra essas músicas que são feitas, colocando a mulher como simplesmente um objeto ali de uso, né? Então, a mulher agora vem dizendo que quem vai chorar é o homem na música sertaneja, né? Vem do funk dizendo que não vai ficar lá só fazendo o que o homem quer, que não vai ficar lavando a louça, entende? Então, assim, estão se abrindo vozes que antes não estavam, e isso vem fazendo com que mulheres tenham uma visibilidade maior, né? E claro que isso, principalmente vindo nessas classes que são mais baixas, porque tanto o sertanejo universitário quanto o funk, eles nascem ali na periferia, a gente sabe disso. Então você começa a abrir também mentes, né, daquele pessoal mais marginalizado, e a mulher começa a querer um espaço que antes ela não tinha, através dessas líderes, vamos dizer assim, que estão surgindo nas mídias, que é um meio muito importante para você divulgar qualquer tipo de ação, né? Então, assim, tanto a questão do feminismo, que não se dá muito espaço, não se debate tanto nas mídias, né? E quanto a essas questões do empoderamento, quando tem essa abertura, as pessoas têm essa visibilidade e a classe marginalizada, ela se sente representada, é essa a palavra. Você tem um representante ali, tá, falando por você, e isso te dá não só o empoderamento daquela pessoa enquanto artista, né, enquanto músico, enquanto artista de rua, enfim, mas te dá um empoderamento também de toda uma classe, de as pessoas que se comunicam, que se sentem representadas por aquele artista, né? Então a gente tem hoje aí diversos nomes que a gente pode citar, a Carol Conká, o Criolo faz isso lindamente, eu adoro, é um cantor extraordinário que tem uma inteligência na música, que sabe do que está tratando, que não precisa usar a palavra baixa ou agredir, né? Ele traz esse empoderamento usando de sabedoria. Então, ele vai construindo também uma comunidade que passa a ler mais, que passa a buscar, né, essas referências que ele vem tratando, né? Então, isso também é importante. A gente não pode ver o público que é minoria, as mulheres ou a classe baixa, né, com menos renda, como pessoas que são ignorantes, que isso também acontece muito, né? Tratam como se a mulher não pensasse, ou coisas desse tipo. A gente não pode mais pensar assim, porque está vindo uma representação muito bem formada, né? Você pega a Valesca Popozuda, por exemplo, ela não se permite mais ser chamada de Popozuda. Ela é a Valesca, tá? Apesar dela ter sido feita em cima de um estereótipo, né, dessa mulher objeto que a gente vê o tempo inteiro na mídia, hoje ela tem voz para dizer, não, eu não sou mais Popozuda, eu não sou um corpo que dança, eu sou uma mulher que canta, que tem o meu trabalho, que ganha o meu dinheiro. Isso é o empoderamento que elas estão buscando, né? Esse tipo de representatividade que está sendo visto agora e fazendo com que as mulheres saiam, sim, dos seus espaços que antes eram somente a casa, tá? Para gritar pelas coisas que elas querem. Isso é muito bom mesmo. Então, talvez se leve algum tempo ainda para que as mulheres sejam ouvidas da forma como deve, né? Mas isso está começando a acontecer. Ok. Mais alguém? A sensação que eu tenho em relação ao mercado de trabalho, não sei se é a sensação de vocês, é que realmente, assim, mulheres estão conquistando espaços que antes não eram ocupados por mulheres. Por exemplo, na polícia, né, tenente? Que antes praticamente não se vê mulheres. Só que a gente tem uma dificuldade muito grande de fazer com que essas mulheres cresçam na carreira. Porque a impressão que a gente tem é que, assim, a mulher, para ela atingir determinado lugar, ela tem que ser muito melhor do que um homem deveria ser para atingir aquele lugar. E até, assim, os erros femininos, não os erros femininos, né? O erro da profissional do sexo feminino, ele é visto de forma diferente do erro do profissional masculino. Assim, se um homem errar humano, coitado, sobrecarga de trabalho, se uma mulher errar, mas também coloca uma mulher aí, são coisas que a gente às vezes escuta, não só na cara, nas costas, e a gente percebe esse ambiente ainda hostil.
uma mulher com limitações, ela nunca vai chegar a um cargo de chefia, um homem chega. Então, eu acho que ainda falta isso, assim, a mulher realmente está conquistando mais espaços, tá, só que a gente ainda paga um preço muito maior do que um homem pagaria no mesmo lugar. Uma pergunta para a Tenente Karen, mas daqui a pouquinho, vamos fazer um intervalinho aqui, já a gente volta com o nosso assunto geral de hoje. Tenente Karen, do 5º SGBI de Guarapuava, realmente a sua profissão hoje era exercida só para homens. Primeiramente, queria saber como que surgiu o interesse pela carreira militar, Tenente. O interesse meu foi, ele evoluiu com o tempo. Eu comecei fazendo Química Ambiental na UTFPR, e não me sentia satisfeita, até porque na época que eu entrei não existia carreira militar para mulher no Corpo de Bombeiros. Eu entrei em 2004 e em 2005 abriu a primeira turma para o Corpo de Bombeiros. E aí que eu fiquei sabendo, mas eu já estava estudando, continuei a minha carreira lá. E aí no último ano da faculdade foi o segundo ano para oficial do Corpo de Bombeiros. Então, eu, no ano seguinte, entrei para a corporação como a 3ª turma de mulheres oficiais. E agora já vão fazer 9 anos que eu estou nessa carreira, e realmente ela é visível, a representatividade da mulher na corporação é bastante pequena. Aqui na nossa regional somos só 2 mulheres, e só eu em Guarapuava, e a soldado Palazon está em Laranjeiras do Sul. Então, a nossa luta por um espaço, pela igualdade, pela representatividade é diária. Agora, perguntas. Nos treinamentos, teve diferença de homens, mulheres ou não? Nunca houve diferença. Inclusive, para ingressar na corporação, são os mesmos testes, a mesma instruções e treinamentos a gente faz iguais, são os mesmos. E mesmo assim, por mais que eu faça, sempre vão me questionar: não, mas ela fez porque ela é pequenininha, é fácil fazer. Ou, não, ela fez, mas eu acho que ela vai ficar melhor no departamento lá de RH, ou ela vai se sair melhor na assessoria de imprensa, né? Então, a gente paga o preço. A gente entra, se esforça, os treinamentos são iguais, mas a gente não tem o reconhecimento como o sexo masculino tem. A doutora Amanda citou que ainda tem esse preconceito, houve, né, dizendo que a mulher está no lugar errado. Seria isso, doutora? Complementando aqui. Seria que a mulher tem que ser excepcional quando o homem pode ser só mediano, naquele mesmo cargo. Tem esse tipo de preconceito ainda, Tenente? Mas, se não foi excepcional, tem aquela questão: não, mas ela é mulher, de repente ela fica melhor em outra sessão. Não, Então, as mulheres elas têm que buscar ser a melhor, e o homem mediano ele consegue ainda ter mais apreço, ou ser mais bem recebido pela sociedade, pela corporação, naturalmente. Ok. Professora Janaína, Márcia, alguma pergunta? Principalmente para a Tenente Karen, delegada Amanda, que fazem parte do setor de segurança, né? Sim. Do nosso município. Sim.
Em relação principalmente a essa questão da segurança mesmo, né? A questão da violência contra a mulher. Eu queria saber, assim, no nosso município, doutora, como que está o número, né? É muito elevado? Os casos são muito recorrentes? Como que isso funciona? Como que vocês veem isso? E também se existe um projeto para que se mude, de repente, conscientização da população? É complicado você comparar uma comarca com outra, porque cada comarca tem sua própria realidade. Os números em Guarapuava realmente são muito grandes, a gente tem um alto índice de violência, até a tenente estava falando, a tenente Karen, que o Corpo de Bombeiros teve que atender, chegou a 28, e o Corpo de Bombeiros só atende quando a mulher está imobilizada, senão é a Polícia Militar, a Polícia Civil que vai atender essa ocorrência. Só que a grande vantagem de trabalhar aqui, pelo assim, que eu sinto, é porque a gente tem muitas políticas públicas voltadas ao enfrentamento da violência. Tem Secretaria da Mulher, que é uma coisa rara, assim, em termos de país. A gente tem trabalho com os agressores, que os agressores são obrigados a frequentar, sob penas que o regime da pena retroaja, programas de apoio, que eles possam discutir, refletir sobre o motivo pelo qual eles praticaram a violência. Então, a mulher que hoje é vítima de violência em Guarapuava, ela tá bem amparada. Ela tem uma estrutura para atendê-la que não é encontrada em todo lugar. Uhum. Elas são decorrentes até do mapa da violência de 2012, que Guarapuava aparece lá como 11ª cidade no Paraná mais violenta às mulheres, né? Então, eu lembro que eu participei de um projeto junto à Secretaria de Políticas Públicas para as Mulheres, que trabalhava com os professores e professoras, né, na sua maioria, das escolas municipais, dos anos iniciais da educação básica, para que instrumentalizar esses profissionais para trabalhar com essas crianças, né, e para integrar a rede de proteção, né? E achei fantástico isso, né? Além dos programas de empoderamento. Uma coisa que a doutora Amanda falou e que eu achei, que eu não conhecia, é essa questão de trabalhar com os agressores. Porque o homem também é vítima do machismo, né, dessa cultura, porque ele aprende que ele precisa ser viril. E os casos de violência, não que entre as famílias mais abastadas ela não aconteça, mas é que ela é mais velada, né? Mas entre as famílias da periferia, ela é muito mais exposta. E os estudos já dizem que onde falta o provedor financeiro, ele se sobrepõe através da violência, né? Então, ele precisa manter o seu poder. Se ele não consegue o poder financeiro, ele tem que achar a violência para dar conta disso, né? E isso é aprendido, né? Ele aprendeu a isso. Então, muito interessante trabalhar com o agressor. Eu peguei alguns dados aqui de violência, já que o assunto rolou aí. De acordo com o mapa da violência, 2015, entre 1980 e 2013, foram registradas 106.093 mortes de mulheres vítimas de homicídio. O número de vítimas passou de 1.353 mulheres em 1980 para 4.762 em 2013. Então, teve um aumento de 252% de violência contra a mulher. É um número absurdo, né, doutora? É porque, na verdade, o dado ele trata só do crime de homicídio. E a gente tem que ter uma percepção que, assim, essa questão da gente considerar a violência doméstica como um assunto público que tem que ser tratado pela polícia, pelos órgãos competentes, é algo novo. Então, até pouco tempo atrás, quando a mulher procurava uma delegacia, a polícia militar, enfim, falando com sobre violência, ela era mandada embora porque aquilo não era situação de polícia, aquilo era situação de casa. Então, eu não sei até que ponto assim, os dados, a violência aumentou e até que ponto ela está sendo mais divulgada. Lógico que assim, o dado fala que teve um aumento do número de homicídios, mas talvez tem que olhar caso a caso, né? Saber por que aumentou, o que mudou no país nessa época, que teve um aumento tão significativo, porque um aumento desse número indica uma mudança social. Mas também, assim, se não houve uma busca ativa por esse dado, porque nem sempre você vai colocar uma mulher que morre, se colocava uma mulher que morria por violência doméstica, né? Porque separou do marido, porque ela se negou a fazer algo que ele pedia, e hoje a gente tem esse dado unificado. Hoje a gente tem uma preocupação maior com a violência, que às vezes faz parecer que a violência aumentou, quando na verdade não. É que a gente está tratando violência como violência, não como um assunto de marido e mulher, entende? Outro detalhe é que, após a denúncia, teve aumento na violência. Procede isso, doutora?
Após a denúncia? Após a mulher denunciar a violência, o número cada vez aumenta mais, pela denúncia feita por ela. Como eu falei, aumenta o número das ocorrências de violência, das ocorrências registradas. Porque a nossa grande preocupação é o quê? A maioria das mulheres, elas não vão denunciar quando elas sofrem violência. Então, por exemplo, a gente tem um aumento significativo do número de denúncias no mês da mulher, em março, porque tem todo aquele trabalho de conscientização, televisão, rádio, cartazes na rua. Então, a mulher naquele mês ela se sente mais amparada. Não, opa, hoje eu vou denunciar. Então, e a partir do momento que a mulher denuncia, o Estado começa a agir para que ela não sofra mais uma violência. E aí, às vezes, a vizinha, a prima, um amigo que também sofreu violência vê, nossa, mas ela denunciou e agora ele não pode mais encostar nela e a situação dela está resolvendo, eu também vou fazer. Então, a tendência, penso eu, é que cada vez mais tem um número maior de ocorrências registradas. O que não quer dizer que está ocorrendo mais violência dentro de casa. Apenas que as mulheres estão se empoderando, como a gente estava falando, né, meninas? Para procurar ajuda quando elas sofrem violência. E os procedimentos adotados para essa proteção? O procedimento varia caso a caso. O que a gente tem, digamos assim, hoje de procedimento geral, são o pedido de medidas protetivas previsto na Lei Maria da Penha, que é afastamento do agressor do lar, proibição de contato com o agressor, afastamento do agressor dos filhos. E aí, assim, tem um leque enorme de medidas, né? Que, no caso concreto, a gente vai perceber, assim, o que essa mulher precisa e vai solicitar conforme a necessidade dela. O Corpo de Bombeiros, tenente, também tem esse tipo de atendimento? Recebe muitas ligações para, digamos, uma ocorrência, Sim, uma violência contra a mulher? Até foi uma surpresa para mim, porque pessoalmente eu nunca atendi. Mas as estatísticas mostram que em 2015 nós tivemos 21 casos de mulheres atendidas pelo Corpo de Bombeiros. Em 2016 foram 28 casos. Então, a gente percebe que eles realmente acontecem, é representativo os números, porque essas mulheres que chegaram a solicitar o apoio do Corpo de Bombeiros é porque elas estavam gravemente feridas e elas realmente necessitavam do apoio. Porque se for só uma simples agressão, digamos assim, se for dizer simples, ela procura a Polícia Civil e a Polícia Militar. Quando a mulher chega pedir auxílio do Corpo de Bombeiros é porque ela está debilitada e precisando de ajudas de uma casa hospitalar. Então, é um número bastante grande e triste para hoje a realidade nossa. Guarapuava hoje está considerada uma cidade violenta contra as mulheres, doutora? Na verdade, assim, o Brasil é um país violento para a mulher se viver. É mais seguro para a mulher estar na rua do que estar em casa. Como eu cheguei há pouco tempo na comarca, eu não consigo traçar um perfil exato da comarca. Eu sei dos números, que são números alarmantes, só que eu também tenho a sensação que os números aqui são altos, porque existe uma mobilização que não há em outras cidades, então as mulheres procuram mais aqui. Mas eu posso dizer com tranquilidade que ainda é um mundo violento para as mulheres. Márcia, você como publicitária, como que deve se trabalhar esse tipo para diminuir essa violência? Então, até a doutora falou da questão da mídia, né, no mês da mulher, que tem esse fortalecimento dessa divulgação, né, que as mulheres procuram mais, né, em função de ter esse boom midiático, né, que tem essa luta contra a mulher, e a gente tem visto isso também com muita frequência, né, a gente pode citar o caso aí do cantor Vitor e Léo, que tentaram abafar, né, e não conseguiram, porque ele é famoso. Teve o caso do José Maier, lá com a menina que trabalhava na Globo, que também foi afastada da televisão. E isso tudo mostra o quê? Que as mulheres estão cada vez mais lutando por seus direitos, entende? Isso tudo vem acontecendo, vem repercutindo por causa da mídia, do Facebook principalmente, porque elas se juntam, né, em grupos, e se a mulher que foi agredida não tomar uma decisão, elas vão na delegacia e contra aquele homem, né? Porque elas não querem mais que passem as coisas, que abafem o caso e isso morra, que foi o caso que aconteceu com o doutor lá do BBB, o médico, né, que agrediu a menina.
tanto verbalmente como pegou no braço dela de forma, né, agressiva, ela não fez nada e as pessoas de fora da casa tomaram partido. Então você vê que existe uma mobilização maior. Eu acho que ainda falta muito das instituições, principalmente privatizadas, né, midiáticas, tá, fazerem esse papel de uma maneira mais acirrada, né? Assim como fazem campanha para cuidar da água, campanha de trânsito, né? Sem nenhum vínculo com nenhuma outra empresa, com prefeitura, com governo, nada, fazem por si só porque é bonito, porque o assunto está em voga, eles deviam olhar um pouco mais também para isso. Né? E principalmente agora, que está sendo muito comentado, porque foi um caso atrás do outro que apareceu na mídia, né? Que eles não tiveram nem como abafar isso, porque as mídias sociais vêm também para contribuir nesse aspecto, né? Ainda bem, porque eles se obrigam a tratar do assunto. Então, eu acho que está na hora já de começar a ter mais importância esse tipo de divulgação, porque é só através da conscientização mesmo que se vai mudar, né? Começa em casa, com a criança pequenininha, como a professora falou, né? O menino sabendo que ele pode sim usar uma blusa rosa, que ele pode sim brincar de boneca e a menina brincar de carrinho se ela quiser. Não é brincadeira de menino e de menina, é brincadeira de criança, né? Então você começa a traçar um perfil a partir daí e vai conscientizando. O adulto, infelizmente, já tem uma coisa enraizada, né, que só vai ser mudada a partir de que sejam tomadas decisões bem fortes, né? E comecem a fazer uma divulgação maior a respeito disso, porque existe muito ainda essa coisa das pessoas da alta classe não aparecerem, como a professora falou. Então, quando aparece, eles falam, opa, né? Peraí, o ator que é famoso fez isso, o cantor que é famoso fez isso. Começa a se dar uma certa visibilidade que antes não tinha. Então, a conscientização vai começar a partir daí. A mídia tem um papel muito importante de conscientização a ser feito nesse sentido. A professora Janaína citou no início, isso já vem de tempos, ou na própria casa, né, professora? Tipo, a mulher cozinha, a mulher lava a louça, e o marido vai para a sala assistir televisão e tomar cafezinho. Isso a gente costumamos fazer piada até disso, né? Que algumas falam assim, não, o meu marido ele limpa os vidros, mas só do lado de dentro, né? Para que ninguém veja ele fazendo isso fora, porque não é uma função do homem, né? O outro, ele lava a roupa, mas ele não coloca no varal, né? Porque ele vai expor que ele está fazendo uma dita função feminina, né? E como isso é visto como uma coisa menor, né? Na escola, por exemplo, as ofensas aos meninos, as brigas enquanto eles são pequenos, se ele for comparado a uma mulher, né? Então, se ele assume uma postura de uma mulher, ele tem letra bonita igual de menina, isso é pejorativo. Então, ser parecido com uma mulher é pejorativo, né? Isso é muito interessante. Em relação até essa questão da violência, eu só queria chamar a atenção para uma coisa, e até me lembrei o caso do reality show, o quanto que violência é entendido só quando deixa a marca física, né? Quantos casos que chegam lá, como a tenente falou, da mulher estar lá totalmente sem condições de reagir, porque ela provavelmente teve um caminho de outros tipos de violência que ela não entendeu como violência, né? Que faz parte dela, do ser mulher, receber aquele tipo de xingamento, ou de coerção, ou de ordem do marido, né? Então, vejam que um mundo muito amplo, né? É muito amplo. E a escola percebe tudo isso. Eu via uma estatística, acho que do Ligue 180, que cerca de 69% dos filhos presenciam as agressões, né? E isso vai lá para a escola, né? Por isso que a educação é fundamental nisso também, né? Muito bem, para fechar esse bloco, doutora, quer dizer, a agressão contra a mulher não precisa bater, não, né? Não. A Lei Maria da Penha, que hoje é referência, que hoje não, é a referência de violência doméstica, né? É a lei que nos ensina os caminhos para tratar do assunto. Ela prevê 5 tipos de violência: violência moral, psicológica, física, sexual e patrimonial. Então, qualquer tipo de violência que a mulher sofreu, ela vai encontrar proteção do Estado.
caso da tenente também, principais motivos assim para chamar o setor de segurança para socorrer uma mulher que está sofrendo violência? Quais os motivos, os maiores motivos? A gente, doutora Mana também poderia responder? A gente realmente não trabalha com motivo, com motivação. A gente faz atendimento à vítima. A gente faz a imobilização e o encaminhamento a casa hospitalar. E aí quem faz a averiguação, tudo, seria a Polícia Militar e a Polícia Civil. Na delegacia da mulher, doutora, existem motivos, né? Embriaguez? Não, a violência ela não se justifica por nenhum motivo. Então, se a mulher sofreu violência, a gente não vai questionar. Seria absurdo, porque você reverteria as coisas. Então, por que você sofreu violência? A culpa é sempre do agressor, nunca da vítima. Então, assim, o interessante para a gente é constatar o seguinte: houve violência? Se houve, vai ter o atendimento. Ok, fechando esse segundo bloco, hoje no assunto geral, dentro do programa Igualdade de Gêneros. Já voltamos com mais um bloco para encerrar. Shopping Geral, 1000 Coisas, uma loja tradicional em Guarapuava. Eu não sei quanto tempo tem, mas eu vou conversar com o Aldo Luiz, ele é o proprietário da 1000 Coisas aqui em Guarapuava, e vai nos contar, né, Aldo, a história da 1000 Coisas, há quanto tempo no mercado. Hoje sabemos também que com a sua filial aqui na Saldanha Marinho. Bem-vindo ao programa, Aldo. É um prazer, né, estar aqui com você, né, no Shopping Geral, para falar um pouquinho da loja 1000 Coisas. Então, a loja 1000 Coisas já está no mercado em Guarapuava há praticamente 27 anos, né? Há 10 anos, eu e minha esposa Rita, nós adquirimos a loja das mãos do Oswaldo, né, que era o antigo proprietário, e já agora dia 2 de maio de 2017 vai fazer 10 anos que nós estamos tocando a loja, né? E tivemos a bênção de Deus de poder abrir essa filial, que vai fazer um ano, dia 2 de abril, agora faz um ano. E nós estamos felizes com a loja, né, lógico, no começo tudo é difícil, é mais difícil, né, mas estamos conseguindo vencer. Como vocês vão poder notar, temos uma variedade muito grande de produtos, né, toda a linha na área de informática, games, eletrônicos em geral, carregadores, capinhas para celular, películas de vidro para celular, enfim, tem uma gama muito grande de produtos e que a gente está enfatizando assim, que o pessoal a gente está trabalhando com qualidade, a gente não está trabalhando mais com produtos assim de baixa qualidade. Então tem muitas lojas vendendo película de vidro, por exemplo, dizendo que é vidro temperado e não é. Nós vendemos película de vidro temperado, películas, né, realmente com garantia. Esse carregador aqui de celular da Belkin, ele tem para iPhones e tem para os Androids. A Belkin, que você tem uma ideia, Mário, é uma das poucas empresas no mundo que a Apple autorizou a fabricar os produtos da Apple, né, devido à qualidade desse produto, né. Agora a novidade, Aldo, eu estou vendo aqui o óculos VR. Explica para nós aí, essa é novidade aqui na 1000 Coisas? Já na verdade ele foi lançado já no ano passado, né, mas ainda continua sendo um produto assim bastante procurado, né, principalmente pelas crianças. O óculos VR ele trabalha com fornecido, né, para você usar no celular. Então você tem um celular, seja iOS, seja Android ou seja Windows Phone, que tem o sistema operacional, você pode utilizar o óculos VR. Tem vários jogos, tem jogos de montanha-russa, jogos de aviões, de carro, enfim. É um óculos que totalmente ele é o controle, né? Você coloca o celular dentro do óculos, né, aciona o jogo que você quer e você faz toda a movimentação, todo o controle do jogo somente com a cabeça. A preocupação, Aldo, da 1000 Coisas em atender a sua clientela, todo o público, digamos, do jovem até o mais adulto, digamos assim, pode procurar, que com certeza vocês têm esses produtos para oferecer? Com certeza, Mário. A gente vai, né, como eu falei, né, tem desde os videogames, né, que
top da linha para criançada, né? Tipo, jogos do PlayStation 3, PlayStation 4, enfim. A linha gamer, normalmente são os mais jovens que curtem, que procuram mais. Mas, lógico, a gente tem toda uma linha especial também para quem gosta de pescar, por exemplo, né? Nós temos um fogareiro aqui, que é um lançamento para você levar para pescaria, né? Então, pessoas gostam de pescar, às vezes, algumas coisas a gente não tem... Olha aí, pescadores, hein? Então, a gente não tem assim a pronta entrega na loja, mas muita coisa a gente consegue encomendar também. Tem, por exemplo, para as mulheres, temos secador de cabelo, tem chapinha, tem alguns pequenos eletrodomésticos, né? Como a gente pode conseguir panela elétrica, né? Enfim, uma série de coisas que a gente tem também para as senhoras que estão assistindo o programa também. Liquidificador, bateria, enfim, tem de tudo, Maria. A Mil Coisas é conhecida por isso, né? Tem tudo, né? Então, tudo que você precisa para a tua casa, né, para o teu dia a dia, para a tua vida, enfim, na área de eletrônicos, de informática, de games, de acessórios em geral, você encontra na Mil Coisas. E a Mil Coisas continua na Saldanha, está aqui na Saldanha, que é a filial na Saldanha, mas a matriz continua já há 27 anos lá na Guaíra, né? Então fica o nosso convite para os amigos visitar tanto a loja da Saldanha quanto a loja da Guaíra também. Lá minha esposa Rita vai estar lá para atender você com muito carinho também, tenho certeza que você, onde estiver mais fácil, né, de você chegar, tanto na Saldanha quanto na Guaíra, você vai ser muito bem recebido por toda a equipe da Mil Coisas. Muito bem, Aldo Luiz, aqui da Mil Coisas. Obrigado, Aldo. Eu que agradeço, né, a toda a equipe do programa na geral e também do Shopping Geral. Acredito no programa, creio que vai dar tudo certo, nós vamos nos ver outras vezes, com certeza. Obrigado. Shopping Geral, Mil Coisas para você. Programa na Geral, TV Araucária, canal 14. Obrigado a você pela sintonia, pela parceria. Hoje, dentro do assunto geral, igualdade de gêneros, Tenente Karen, Corpo de Bombeiros, professora Janaína, professora de História, a Márcia, publicitária, e a doutora Amanda, delegada da Mulher em Guarapuava. Empoderamento, eu gostei desse assunto. Voltando a ele, em off aqui discutíamos a diferença salarial, é isso? A gente poderia passar um pouquinho disso. Existe ainda? Existe, nossa, e como? E em todos os locais, em todas as empresas. E isso é assunto que, se você falar tanto com quem trabalha em banco, trabalha em televisão, trabalha em Entra no empoderamento, professora? Existe uma diferença enorme, né? Não só da forma de tratamento. O homem já fica preocupado quando a mulher ganha mais que ele. Tem gente até separa, né? No casamento, tem casamento que se termina por causa disso. Tem uns que não se folga, não? Para a mulher ganhar mais? Tem. O meu marido, ele disse que eu tinha que ganhar muito bem para ele ter profissão de marido, que ele ia ficar em casa só, não ia fazer mais nada. Que bom que ele pensa assim, né? Pelo menos é alguém que está a favor aí do poder feminino, né? Mas essa questão do empoderamento acaba afastando, porque os homens... numa relação hétero, né, os homens veem a mulher como um perigo. Como que ele vai ser sustentado, né, pela mulher? Então, talvez não seja por ele, mas é pela visão do outro. Uhum. Né? E toda essa questão, quando a Tenente Karen falava quando se chega a alguns postos dito masculinos, como a delegada, né, ou mesmo na carreira militar, como é tratado isso, né? Como é visto pela população de um modo geral, né? Até a questão não quero vocês, né? Para eu ser uma mulher empoderada, não significa que eu não posso usar maquiagem, que eu não posso usar saia, que eu não posso usar salto, né? Se eu vou defender o feminismo, eu tenho que deixar, não posso mais me depilar, não tem nada disso, né? E isso é uma visão muito preconceituosa que se tem ainda a respeito. É bem forte isso. Se você pega... Eu estava lendo uma matéria de uma menina que ela é jogadora de rugby, né, da seleção brasileira. E ela falando que as pessoas acham que, por ela ser mulher, jogando rugby, que é um esporte masculino, né, que surgiu da raiz masculina, porque é um esporte que exige bastante força, né, inclusive, e que ela não pode usar batom, que ela não pode pintar unha, né? Ela não pode arrumar o cabelo para ir jogar. E que ela continua sendo mulher, que ela vai sim ir jogar com um batonzinho dela, com um brinquinho, com, né, o que for permitido ali para não se machucar. E sim, ela vai segurar a bola lá com a unha pintada, né? Porque não é uma função masculina que uma mulher está assumindo, e se ela está assumindo, ela pode estar ali,
né? Ela tem competência e tem força para isso, né? Que ela vai deixar de ser mulher. Isso não existe, as pessoas têm que tirar isso da cabeça, sabe? Então, assim, a gente vê muito isso na publicidade, que é a minha área, que a mulher, ela tem dois lados. Ou ela é a Eva, né, que é aquela coisa do pecado, né, do corpão de fora, que mexe com aquela coisa do lado do desejo masculino, ou ela é a Maria, a mãe, né, a dona de casa, a mulher que aparece lá passando manteiga no pão do filho, né? Quando você vê um homem, está tendo agora uma propaganda que está passando direto, que ele aparece limpando a cozinha, ele aparece como? Brincando. Ele não aparece levando aquilo a sério, porque imagina que um homem vai limpar a cozinha. Então ele aparece lá dançando em cima do móvel e tal, é uma brincadeira, né? Ele não leva aquilo a sério. Então a própria publicidade também incute isso na cabeça da população. E é cultural, né? É uma coisa que infelizmente vem de anos e vai se levar muito tempo para ser desconstruída. Falando em mídia e empoderamento, citar um exemplo agora, não sei se vocês acompanham, mas eu acompanho pouco também, o papel da atriz Paola Oliveira, na novela, se não me engano, 289, que ela faz um papel de policial, né? Isso. Polícia militar. Seria uma forma, através da mídia, de mostrar que realmente a mulher está buscando o seu espaço? Eu não sei, na verdade eu não assisto essa novela, né? É interessante porque eu sou contra a televisão, eu sou uma publicitária que é contra, alguns programas não me agradam. Mas assim, eu não sei qual posição que estão colocando ela, né? Porque tem muito disso, tem o posicionamento midiático, né, de construir um personagem, e se eles estão dando esse poder para ela, que bom, fico muito feliz, né? E tem também o lado que talvez aconteça, né, de colocar ela ali, mas mostrando essa coisa que a Tenente estava falando, que não é bem o papel da mulher naquele contexto. Então tem que ver, eu não assisti, então não posso falar, existem esses dois caminhos. Né? Pode ser que sim, que estejam tentando quebrar passar uma imagem de mulher forte, independente. Pode ser que sim, e tomara que sim, espero que sim, né? Mas também, em alguns casos, a mídia peca nesse sentido, de construir um personagem, mas com essa visão masculina. Né? Que normalmente, por trás dos roteiros, das direções, é muito raro você ver mulher. Né? Então, em todas as áreas, na verdade, né? É bem difícil você ver mulheres, né, construindo esses personagens. Então, tem toda essa visão masculina por trás disso. Né? Então, não sei se for com esse intuito, fico muito feliz, porque novela a gente sabe que é um meio que mais influencia, principalmente a grande população brasileira, né? Então, é um assunto bem interessante para se pensar. Ok. Agora, por que a mulher é considerada um sexo frágil? Gostaria de saber a opinião de vocês. Eu acredito que é um estereótipo, isso é unicamente um estereótipo. Eu acredito que existem mulheres que têm uma característica que são mais femininas naturalmente, outras que têm outras formas de expressão, e isso não tem, na minha opinião, né, que não há relatividade isso com o sexo da pessoa. Tem homens que têm uma feminilidade e não, apesar de ser héteros ou não. Então, eu acredito que isso daí seja só um jargão que já está caindo em desuso. Professora? Na verdade, isso é uma construção, né? Essa questão do sexo frágil, né? Vem lá do momento, posso dizer, lá do momento em que a força era determinante para conseguir prover, né, a sua comunidade, a sua família. A partir do momento em que a força que ela deixa de ser unicamente a força física necessária para dar conta de sustentar a sua família, por exemplo, a mulher acaba assumindo esses postos, né? Então ela deixa de ter essa função de fragilidade, né? E realmente algumas aprendem a ser mais femininas e outras não aprendem isso, né? Na convivência, nas relações sociais que ela tem. E isso não tem a ver com orientação sexual, né? Não necessariamente.
né? A mulher pode ser toda feminina, né? Toda dentro de um estereótipo feminino e ela ser homossexual, né? Então, isso não independe, né? E essa fragilidade é uma construção no sentido de que a mulher tinha que falar baixo, né? Sentar sempre com as pernas cruzadas, a mulher não podia falar em público, né? A não ser que fosse permitido, a mulher tinha que ser toda delicada, né? Só sim senhor, né? E assim por diante. Então isso eu penso, e tomara mesmo que ela esteja entrando em desuso, né? Eu espero que sim, que mulheres e homens possam viver em equidade mesmo, né? Eu assisti recentemente um vídeo em que a pessoa ela falava sobre o empoderamento, falava sobre a importância da mulher hoje assumindo várias funções. E ele falava que a visão de muitas pessoas de fora, da nossa cultura hoje, entendia como a mulher que ocupa posições importantes na sociedade, cargos de chefia, elas seriam, entre aspas, né, mulheres, seriam homens castrados. Então, não seriam a mulher como a gente imagina, seriam... Bom, é mais ou menos isso que ele quis dizer, né? Então, seriam homens castrados, não seriam mulheres de fato. É triste a visão e realmente eu achei ela bastante forte e importante para a gente pensar sobre isso. Doutora Amanda? Eu penso que é uma construção social. Se você for olhar só pela questão da força física, realmente poucas mulheres vão conseguir vencer um homem, mas a gente não vive mais numa sociedade em que apenas a força física é necessária, muito pelo contrário, as grandes coisas foram construídas não com força física, não que a gente esteja menosprezando a questão do trabalho físico, trabalho braçal. E eu acho que cada vez mais a gente vai desconstruir isso, mas não é uma luta que vai ser vencida amanhã. Uma vez eu estava vendo um vídeo também, bem interessante, falando assim, que a previsão da ONU para que as mulheres tenham direitos iguais é em 2480, mais ou menos. Minha nossa. Se a gente for olhar, realmente ainda falta muito a se construir. Sim. Porque se você pensar que quantos séculos, né, se passaram e a gente carrega isso, né? E não só os homens são machistas, muitas mulheres são machistas, né? Tem uma característica de não, o lugar de mulher é na cozinha, não sei o que ela foi se meter lá, ser bombeira, por exemplo, né? Então, só que assim, a gente está num mundo hoje com uma diversidade tão grande que você vê mulher lutando MMA, né? Que você vê mulher muito mais forte que homem, inclusive. Eu vi uma matéria esses dias, skatistas, mulheres. Tem mulher trabalhando em construção, né? Um trabalho bacana que eu acho e admiro é frentistas, né? Os frentistas. Então, assim, a gente está vendo que posições que não eram ocupadas Motorista de ônibus, por mulher caminhão. estão ganhando espaço, porque a mulher tá com essa visão, né? Não, peraí, eu posso fazer, eu consigo fazer. Prova disso daqui é a tenente, entendeu? Que vai lá, rala, malha e sacode a poeira junto com os meninos. Então, né, você vê que não tem mais a questão de força física. Você tem um preparo tão bom quanto, se não melhor, né, que muitos homens. Sim, recentemente num treinamento que eu fiz, tinham muitas mulheres juntas e elas vinham me perguntar, mas como você conseguiu estar aí? Eu falo, olha, qualquer uma de vocês podem. Lembre-se disso, do nosso poder, a gente pode o que a gente quiser. E aí uma delas falou assim, meu sonho era ser brigadista, mas o pessoal aqui não aceita. Eu falei, não, então busque o teu espaço que você é capaz sim. Eu acho que é bem isso. O empoderamento é um jargão da internet, mas eu não sou obrigada a nada. Né? E eu posso tudo. Né? Claro, né, gente? Quando se trata isso, e eu trato lá com os adolescentes, o poder tudo é poder aquilo que eu quero. Né? Aquilo que é para mim. Né? Esse é o empoderamento. Não porque, e a gente, no trabalho com os adolescentes, vai dizer isso, você não tem que ir lá e ceder aos caprichos do teu namorado. Né? Tem que ser porque você quer.
né? Quando for para acontecer, é quando você quer, não porque o homem quer. Então, o empoderamento está dentro disso, né? Eu reconhecer o meu papel, eu ter autonomia para decidir e mostrar essas várias possibilidades, né? Então, eu tenho N caminhos a seguir, né? Eu vou enfrentar problemas em N caminhos, né? Se eu vou assumir um cargo de chefia ou um cargo antes visto como masculino, são obstáculos e é um espaço que tem que ser conquistado. Né? E na verdade não é só o que o homem quer, né? Não é só o namorado, o marido, enfim, é você lutar contra uma sociedade, na verdade. Porque você tem padrões, né? Não só na questão dos gêneros, essa cobrança que a mulher não pode isso, diversas coisas, né? Que se você tomar um posicionamento fora daquela regra, você vai ser visto com maus olhos. Então, é aquele negócio, você quer isso para você vai ter que bater de frente e encarar muita gente para conquistar o teu espaço, né? E eu acho que a mulher, ela começou a ter esse espaço a partir do momento que ela falou, não, peraí, eu posso. Por que a sociedade diz que não? Né? Por que isso só o homem pode fazer? Então, a coisa começou a mudar. E, claro, vai causar incômodo? Vai causar incômodo, né? Porque, infelizmente, ainda existe essa questão de que o lugar de mulher é na cozinha, né? Ainda existe isso com uma força, assim, absurda, sabe? Então, assim, é muito importante a gente mostrar que tem força fora da casa. Esse né? empoderamento afasta os homens ou não? Muito. Eu acho que muito. Eu acho que o homem, ele... Por natureza, né? É do homem essa coisa de mandar, né? De ser o dono, de ser superior, de ter mais poder, de ter mais dinheiro, entende? Então, quando a mulher ela assume um papel que ela parece um pouco mais, ela assusta. Ela assusta tanto o homem, né? Não só o dela, como todos os outros, quanto muitas mulheres. Tem muita mulher que se assusta com mulher empoderada. Porque não tem capacidade, igual porque tem medo, né? Porque é tolhida, porque carrega esse padrão social, né? Essa coisa cultural de que não, isso é coisa de homem. Então, assusta tanto homem quanto mulher. Isso é fato, né? E tanto que é muito difícil e muito mais... visível o papel do homem em todas as instâncias, né? Você vê na mídia muito mais homens que cantam, que escrevem, que atuam, né? E isso, infelizmente, é cultural, sabe? Então, a mulher que consegue um espaço, que aparece, ela vai assustar sim. Não tem como fugir disso. Isso em qualquer área, sabe? Pode ser uma médica, pode ser uma bombeiro, pode ser os próprios professores, sabe? Professor até não, porque como o professor foi a primeira, né, maneira, a secretária e a professora foram as formas que as mulheres acharam para começar a sair de casa buscar o trabalho, né? Isso lá, né, 1900 e antigamente. Então, o papel do professor já começa com as mulheres, né? Tem essa coisa, a professora é mulher, né? Já tem esse lado assim, mas ainda assim tem as diferenças, né? Quando é homem, quando é mulher, tem essa coisa cultural também dentro da instituição de educação. No caso da tenente Karen e a doutora Amanda, como delegada e policial militar, aí... Nossa, daí o bicho pega. Mas sabe o que eu vejo? A professora Juliana estava falando que normalmente as mulheres são melhores alunas, porque se convencionou que o homem não pode ser um aluno certinho ali. E mesmo assim, eles ainda têm mais destaque no mercado de trabalho. E é aí que a gente vê como é que as coisas estão invertidas. A mulher estuda mais, mas ela não colhe os frutos como um homem colhe disso. E eu percebo também, isso não é nenhum dado científico, tá? É só uma percepção, minha percepção da realidade. Por vezes a família cria a mulher de forma machista para protegê-la, porque tem medo do que essa mulher vai enfrentar na sociedade se ela se propõe a enfrentar a sociedade. É verdade. E isso acontece com o homem também, né? Eu tenho um irmão e a criação totalmente diferente. Sim. Ele ia para jogos, né? Ele passava a semana lá nos alojamentos. Eu não podia sair de casa. Né? Mas ele era incentivado a isso, então ele era incentivado para o mundo, né? Porque o menino que não sabe viver no mundo, ele também sofre,
né? Ele precisa seguir esse estereótipo. Então, ele é educado para isso, né? O meu pai chegava em casa, eu tinha que tirar as botas do meu pai e não o meu irmão, né? Porque o meu irmão não era função dele nisso. A minha mãe sustentava a casa, mas a decisão de onde ia ser aplicado esse dinheiro era do meu pai, né? Então vejam que são coisas que acontecem lá e que, claro, naquele momento, e acho que por isso que eu fui ser professora de história, né? Os porquês me incomodavam muito, né? E por que tinha que ser assim? Por que eu tinha que fazer e não o meu irmão, né? Por que eu tinha que lavar a louça e ele não? E eu fui buscar respostas para isso. É por isso que eu fui para o lado da pesquisa de gênero, né? E isso sempre incomodou. Então é aprendido, né? Nada é natural desses comportamentos, a gente aprende a ser assim, né? E realmente a mulher, ela precisa sofrer, ela sofre muito mais para galgar espaço, né? Assim como a gente carrega um peso de ser mulher, porque até mesmo nas situações na rua, né? A mulher sozinha na rua, como que ela é vista, né? O medo da violência. A violência na rua para o homem é um assalto, pode ser, né, ele vai ser assaltado, vai ter a violência física ou uma arma. E a mulher, qual é o medo? Que atinge a sua sexualidade, que é o estupro. Né? Então, a nossa carga por ser mulher é muito grande. Muito bem, encerrando aqui o nosso assunto geral de hoje, dentro do programa Na Geral, agradecendo desde já a presença da Tenente Karen, professora Janaína, a Márcia, e também a doutora Amanda, pela participação. E para fechar o nosso assunto de hoje, tenho certeza que de grande valia, gostaria que vocês deixassem uma mensagem, uma orientação, uma dica para as pessoas que nos acompanharam, que realmente busquem, né, o seu empoderamento. Tenente, vamos começar com você. O que eu poderia deixar é que as mulheres acreditem no seu poder. Você pode chegar onde você quiser realmente chegar. Eu estou trilhando ainda meu caminho, estou, digamos assim, no início da carreira, tenho ainda muito o que brigar pelo meu espaço, então acreditem, vocês podem. E eu acredito também que os preconceitos e as dificuldades, elas são diárias, elas são uma luta, uma batalha diária que a gente vai construir aí com a nova sociedade. Minha mensagem também é essa, sabe? Que a gente pode conquistar o que a gente quiser, que a gente não pode abaixar a cabeça quando alguém achar que só porque a gente é mulher a gente não é capaz daquilo. O caminho ainda é longo, eu não vou mentir para ninguém que vai ser amanhã que a gente vai conseguir, mas a gente já conquistou muito espaço e vai conquistar ainda mais. Eu como publicitária deixo a mensagem que não acreditem em tudo que se mostra na televisão, né? Porque infelizmente se constroem identidades, estereótipos o tempo inteiro e às vezes não é tudo aquilo, né? E às vezes pode ser muito mais do que aquilo. Então a minha mensagem é essa, que as pessoas passem a refletir, né, sobre o que está consumindo, né, enquanto informação, enquanto mídia. Eu quero agradecer esse espaço, né, para a discussão da igualdade de gênero. É uma discussão que ela é polêmica, né, mas é muito importante diante de todos os dados que nós apresentamos e que discutimos. 4 horas de programa, tranquilo, né? Sim, sim. Né? E que pensando como é uma construção histórica, social, é uma construção cultural, realmente não será do dia para a noite que nós teremos essa desconstrução mesmo, né? E que quem sabe os próximos historiadores vão pegar lá esse programa e vão falar, nossa, olhe lá, em 2017 eles tinham preocupação em discutir isso, porque já não seja mais uma coisa necessária, né? Que eu ter que dizer que é preciso respeitar o corpo do outro não seja mais necessário, né? Que não existe ninguém superior a ninguém não seja mais necessário. Então eu espero sinceramente que os meus sucessores na história, né, os próximos historiadores, eles possam questionar o porquê que a gente discutia tanto igualdade de gênero
nesse século. E a gente tem que agradecer, né? Porque você, quanto homem, tem essa preocupação de trazer 4 mulheres, né? Para debater isso, 4 mulheres empoderadas, graças a Deus, né? E então a gente também agradece o convite, né? E foi muito gratificante, assim. Eu espero que sirva para que contribua muito para que as mulheres, principalmente, percebam a importância que tem na sociedade, né? E busquem o seu espaço. Muito bem. Bom, para encerrar, agradecendo mais uma vez a presença de vocês, muito obrigado. Eu encerro assim, ó, homens e mulheres devem ser livres para fazer as suas escolhas e desenvolver as suas capacidades pessoais sem a interferência ou limitação de estereótipos, né? Então, fechando o programa, obrigado a você, até o próximo Assunto Geral. Meu convidado de hoje, ele advogado, economista, professor de Economia e de Direito, conselheiro da OAB. Com muito prazer, eu anuncio a presença de João Nickers. O político não é profissão, né? Eu defendo essa tese de que política não pode se tornar profissão. A partir do momento que política se torna profissão, a motivação passa a ser a remuneração. Eu tenho uma aversão à reeleição, ao processo de reeleição. O Guarapuava está com as contas atrasadas e esse foi um dos motivos que eu elevei aí durante a minha campanha, ano passado, né? Que é o alto volume de servidores comissionados que existem dentro da Prefeitura de Guarapuava hoje. Eu penso assim que a eleição do César na sua primeira gestão foi um prefeito excelente, porque a energia de um novo prefeito acaba conduzindo a essa facilidade. Eu não estou vendo essa mesma força, esse mesmo movimento na segunda administração. Absolutamente contra a reeleição, seja ela para o Executivo ou seja ela para o Legislativo. Vejamos aqui a nossa Câmara Municipal, que tem sido alvo, e já isso há muitos anos, não é essa Câmara, é a Câmara em si, durante todos os seus anos aí, de severas críticas, né? E muitos problemas têm decorrido na Câmara ali, de vários formatos, né? E nós temos na Câmara um empoderamento aí que não termina, né? Tem muitos nomes ali que estão, vou brincar, quase se aposentando dentro da Câmara, né? Tem uma velha frase, não tem? Que a política deve ser trocada tal qual as fraldas dos bebês? Sou dessa opinião. Não joga no meu time, acho que ele tem um time só dele.